Pessoal, quando a gente pensa que não dá para piorar mais, ele sempre arruma um jeitinho de piorar um pouco mais. Alguma vez na sua vida, você já pensou em ter que pagar imposto do sol? Pois é. Você podia até achar que isso fosse algum meme, alguma piada de mau gosto, mas não é não. A situação é muito mais séria do que você possa imaginar. Matéria do Ceará Antenado, mais impostos. Governo Lula cria taxação do sol, aumentando o tributo de aparato para obter energia solar. Parece que nada mesmo escapa da tributação do atual governo. Agora foi a vez da tecnologia utilizada para a cotação de energia solar, que, em resolução publicada nesta semana, ameaça investimentos do setor de projetos fotovoltaicos em prejuízos de aproximadamente 26 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Pessoal, dizem que é o governo do meio ambiente, né? Dizem que é o governo que estão preocupados com as condições climáticas, com as situações aí de energias renováveis. E você quer uma energia mais limpa e mais pura do que a do sol? Pois é. Em vez do governo incentivar o uso da energia solar ao máximo, principalmente por residências, por indústrias, por empresas, não, parece que eles vão na contramão, criando aí um custo excessivo de 26 bilhões a mais para ir para o cofre do governo. Sabe, não tem como um país desse dar certo se tudo que é de evolução, se é para coisa dar certo, eles dão um jeitinho de atrapalhar. Então, assim, é gritante, é assustador o nível de psicopatia dessa turma na busca de impostos, né? Então, assim, mas essa agora, tributar o sol, tá? Fazer o quê, né? Olha só, outra matéria aqui que a gente vai tratar é essa aqui. Força Nacional deixa a busca por fugitivos de prisão federal de Mossoró. Pois é, oficial. A partir de agora, 2 bandidos, 2 criminosos a mais e os demais também estão na rua, mostrando que no Brasil não existe prisão de segurança máxima, né? Isso aí é conversa, é balela. A Força Nacional encerrou na sexta-feira a participação nas buscas pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Ministério da Justiça e Segurança Pública resolveu não prorrogar o uso dos agentes nas equipes. Mais de 100 homens da Força Nacional e 20 patrulhas estavam empregados na recaptura de Deíbson Nascimento, Rogério Mendonça, que fugiram na quarta-feira de cinzas, em 14 de fevereiro. As buscas chegaram neste sábado, dia 30, ao 46º dia. Os militares da Força Nacional começaram a deixar a cidade, onde está concentrada a operação. Agora, a operação de recaptura da dupla de fugitivos está concentrada na região entre as cidades de Mossoró e Baraúna. As viaturas começaram a ser preparadas às 6 horas e antes de ir embora, agentes fizeram uma oração. Pois é, né? Só vale lembrar aqui que o custo dessa brincadeira foi de 1,7 milhões, tá, de reais. Esse período em que a Guarda Nacional, a Força Nacional, esteve à disposição ali do Ministério da Justiça na busca desses presidiários que fugiram da prisão de segurança máxima de Mossoró. E aí o grande ponto que a gente levanta aqui, a grande discussão que a gente tem que levantar é, se eles tivessem gasto esses 1.700.000 em colocar câmeras de segurança, em efetivamente estruturar para que a prisão realmente tivesse uma segurança máxima, que até as câmeras estavam queimadas, não teria sido mais útil, né? Então, assim, mostra o tamanho da ineficiência em gerir a segurança pública que esse governo tem. É assustador ver tudo isso. Vamos falar de Terra Brasil Notícias agora, vamos falar de Forças Armadas, dos militares. O PT pressiona Lula a dar o tiro final de desmoralização nas Forças Armadas. Eu achei muito interessante essa matéria do Terra Brasil Notícias que trata com maestria de um ponto aqui. Do golpe militar de 1964, tá? 60 anos do evento lá do golpe, né? Que eles citam como golpe o início do regime militar. O que está acontecendo? Os militares pediram diretamente ao Lula para que não mexesse nessa ferida, deixasse quieto. E Lula acatou. Lula proibiu expressamente os ministros de fazerem qualquer evento em comemoração
do golpe, né, do golpe militar, como eles citam. E aí, isso incomodou muito a ala petista, a ala da esquerda, a ala que foi beneficiada aí, inclusive com anistia posteriormente, com indenizações. Então, aqui eles queriam que houvesse uma maior pressão, porque as famílias querem ser indenizadas sobre o que aconteceu em 1964. E Lula falou que não vai fazer isso, em sinalização aos militares. Só que a pressão do PT está muito grande. Tem muita gente ameaçando até sair do PT, a virar as costas para o PT, assim como o Requião, que é um governador que estava afiliado ao PT, já saiu agora também. Tem mais gente ameaçando sair do PT. Então, o Lula acaba que vai ter que atuar nesse sentido aí de pressionar as Forças Armadas, fazer uma espécie de uma indenização aí, o que vai desmoralizar ainda mais as Forças Armadas, né? Mas o Lula, por hora, preferiu ter as Forças Armadas do lado dele. Vamos lá. Hoje, nosso primeiro editorial foi eu te avisando que os remédios vão ficar mais caros, né? Falei também que a energia solar também vai ficar mais cara. Só que agora vamos falar de inflação. Pois é, né? Os outros dois que eu falei é de taxação do governo mesmo. Agora é de ineficiência. A ceia da Páscoa está com um custo relativo de 17% a mais, ou seja, muito, mas muito acima dos valores que eles dizem que foi a inflação esse ano, está bem acima, tá? E aí quer dizer que alguma coisa não está certa, tem algo de errado nessa história, né? Será que a inflação está mesmo, os números que o governo está apresentando estão batendo? E aí o Bruno Engler escreveu aqui, ó, aumento de 17% dos alimentos da Páscoa, Lula é uma tragédia, e aí cita a própria Globo News, né? Globo News aqui, fazendo a publicação aqui, né? E o Leonardo Sattler veio na publicação e comentou aqui, ó, exatamente como planejaram, mas vai piorar muito. Ou seja, querem literalmente destruir o Brasil, né? Dá uma olhada nessa matéria. Fique atento aos preços, porque, sem trocadilho, tá salgado. A cesta da Páscoa aumentou em média 17%. Por exemplo, a inflação dessa cesta Páscoa na cidade de São Paulo, medida pela FEComércio, ela está aí em 17,75%, bem acima da inflação média, né, do país. O ano passado ela tinha sido já de quase 12%. Então, o pescado, por exemplo, ele subiu mais ou menos na média da inflação, um pouco acima, 5,28%. Agora, o tal do azeite, viu, esse está sendo o vilão desse prato e desse cardápio para a Páscoa, porque ele subiu 42,82% em 2024. Essa é a inflação dos últimos 12 meses. Vocês vão dar uma olhada aí na tela antes da gente continuar circulando, nos produtos. Quem ainda está pensando aí, por exemplo, no almoço de domingo, no sábado de aleluia, enfim, fim de semana mais festivo, vai perceber o azeite de oliva 42% mais caro, a batata 34% mais cara, o arroz 29%, pescados, como eu disse, 5,28%. Ora, fique atento aos preços, porque... Fique atento aos preços, porque tá bem salgado, né? Mas isso é porque é o governo dos pobres, o governo do amor, é muito amor envolvido aqui, né? E aí, não sei não, dizem que tá tudo tranquilo, porque a renda do brasileiro aumentou muito e muita gente saiu da pobreza e da situação de fome no Brasil, graças ao Lula, né? Pois é, um homem de muita sorte mesmo, o Lula, segundo eles, né? Mas tudo bem. Outro ponto que a gente tem que discutir aqui também, uma vez que o grande consórcio de mídia não fala tanto, é sobre a dengue, né? O Brasil enfrenta a maior epidemia de dengue da história. O Gil Diniz, deputado, que brincou aqui, né, com uma referência de um outro deputado que chama o presidente de presidengue, ele comentou aqui, né, e falou, isso aí seria um negacionista, podemos chamar ele de genocida, é o que comentou o Gil Diniz, né, mas assim, enquanto isso, o que a gente percebe? O Lula tá fingindo de egípcia, né, ou seja, não tá vendo nada, não tá percebendo que nada tá acontecendo, não fala nada, o consórcio de mídia gigantesco segue num silêncio ensurdecedor e ninguém fala nada, né? O pessoal tá morrendo, tá tendo aí casos gravíssimos, mas a gente começa a perceber que não é mesmo o que acontece, é como a mídia diz que acontece que vale no Brasil, né? Então, assim, para quem bateu muito no Bolsonaro,
negacionista. Parece que a gente está vendo aí 2 pesos e 2 medidas entre um gestor e o outro gestor. É o que a gente consegue perceber. E por fim, a gente tem que entender o seguinte: o que está sobrando de solução para o Brasil? O aeroporto, né? Matéria do Terra Brasil Notícias: brasileiros estão indo embora do país. É o maior movimento de migração da história. Só até 2022, cerca de 2 milhões de brasileiros estavam deixando o Brasil. Dobrou, mais do que dobrou em 2023. Os brasileiros estão vendendo tudo, estão entrando em desespero para sair do país. Tá? A situação está caótica no país e pode-se considerar o maior êxodo de toda a história do país. Ou seja, é o maior número de brasileiros querendo fugir do Brasil agora, durante os 2 anos da gestão Lula. Talvez seja só uma coincidência, né? Tem quem diga que é porque o Brasil passa por uma leve crise econômica, que já vem enfrentando essa crise já há alguns anos, né, de desemprego, inflação, e aí os brasileiros estão indo embora para procurar oportunidade em outros lugares. Há quem diz que é por causa do envelhecimento da população. A população está tendo uma expectativa de vida maior, está vivendo mais tempo, e aí depois de um tempo eles resolvem criar novos ares e ir para outros países. Há também quem diz que hoje é porque o mundo está mais globalizado, então o povo sai e resolve sair fora do país. Eu digo que é o efeito L mesmo, ou seja, tem muita gente fugindo aí porque está com medo do que possa acontecer no governo Lula. E você? Pensa em sair do Brasil? Coloca no comentário se tem interesse em sair do Brasil, se já passou pela sua cabeça sair do Brasil depois que você está vendo tudo que está acontecendo, ou se já saiu, de onde você está falando. Coloca no comentário para mim, tá bom? É isso, pessoal. Abraço, fiquem com Deus. Sábado e domingo a gente resolveu fazer uns vídeos menores um pouco. Provavelmente amanhã a gente volta ao normal, tá bom? Abraço, obrigado por tudo.